Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Deuteronômio, que é o livro que encerra a Torá, ou seja, é o quinto livro da Bíblia. Então, pessoal, para que a gente consiga caminhar bem legal aqui, irei compartilhar uma apresentação de slides com vocês e peguem seu papel, sua caneta, façam as suas anotações, porque a aula de hoje ela é muito incrível e muito abençoadora. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui esta apresentação. Então vamos lá, né? O livro de Deuteronômio. Para fazer a abertura deste livro, eu acho muito importante vocês terem o Shema como algo na mente de vocês. O Shema é, digamos, aquilo que seria, digamos assim, a força motriz de todo o livro de Deuteronômio e ele diz muito sobre o próprio pensamento de Israel, ou seja, o pensamento que eles deveriam ter a todo momento. Então vejam só, lá em Deuteronômio 6, a gente tem uma expressão máxima disso, né, que seria: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Basicamente, este chamado para adoração também é um chamado de obediência. Então, o Shema, ele, na verdade, ele não é apenas uma questão de, olha, você tem que adorar o único Deus, mas isso também ele é expresso nas atitudes, nas escolhas, em cada momento do dia. Então, não basta apenas você clamar, falar, ser da boca para fora. Isso teria que ser visto nas suas atitudes. E por isso, para eles, isso já deveria ser entendido e, infelizmente, a gente vê Israel falhando diversas vezes nisso, né? Então, por isso, Moisés os exorta, né, constantemente. Pois muito bem, este livro, né, nós temos como autoria, né, de Moisés. Então, Deuteronômio significa uma segunda lei, né? No hebraico é Helen Dadaverim, né? Que significa que essas são as palavras, ou de modo mais simples, Devarim, que significa palavras. É. Então, aqui neste livro, haverá, digamos, uma segunda lei transmitida a este povo, ou seja, uma reiteração de algumas coisas. Então, pegando um pouco do panorama deste livro, então nós vamos ter uma reiteração da aliança para uma nova geração de israelitas, logo antes da conquista. Então, se vocês pararem para lembrar, no livro de Números, existe uma geração que não dará continuidade na jornada, que não chegará à terra prometida. Então, isso que está sendo dito para essa segunda geração. A cobertura histórica. Essas seriam as últimas semanas em que eles estiveram a leste do Jordão, tá? Data aproximada, 1406 a.C., né? A localização, né? Deserto a leste do Jordão, na Arabá, de frente a Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Arezote e de Isabel. O que é dado ênfase no livro? A unidade e singularidade de Yahvé, o Deus de Israel, sobre todos os outros deuses, a aliança de amor entre Yahvé com Israel ao torná-lo seu povo, a soberania universal de Yahvé sobre todos os povos. Israel como modelo de Deus para as nações. Então, veja só, a grande obrigação de Israel é ser um modelo, né, para todas as nações. A importância do santuário central, né, onde Yahvé deve ser adorado, ou seja, a construção, né, de um templo, a preocupação com Deus, né, de Deus, com a justiça, e que o povo reflita sobre o seu caráter, as bênçãos da obediência e os perigos da desobediência.
Então, o livro de Deuteronômio dará todas essas ênfases no momento em que você estiver fazendo a leitura, preste atenção em cada um desses pontos. Aqui a gente pega um pouquinho do esboço do livro, porque veja só, quando você compra um livro, às vezes você não vai lá e dá uma olhadinha, né, pelo índice. A gente diz que não pode julgar um livro pela capa, mas o índice do livro nos dá um bom norte do que irá acontecer. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 haverá um prólogo, né, histórico. Do 4, no 4 ali vai ter uma introdução à grande exortação de Moisés. Do 4 ao 11 vai acontecer essa grande exortação. Do 12 ao 26 vai ser o novo Código Deuteronômico, ou seja, com leis relativas à adoração, com leis relativas à liderança, com leis relativas à vida comunitária e um fechamento. Do 27 ao 30 haverá a cerimônia da aliança, ou seja, uma nova aliança é feita aqui. E do 31 ao 34, né, uma visão ali, né, digamos, um direcionamento para o futuro. Pois muito bem, a gente pode, né, digamos assim, fazer uma divisão aqui dessa estrutura desse livro. Então, numa estrutura mais exterior, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai olhar bastante para trás, repetindo a narrativa de Israel, até o momento que Moisés é proibido de entrar na Terra Prometida. Então, é uma recapitulação. Na parte 2, que daí já pula lá para o capítulo 31 a 34, um olhar para frente conclui com a indicação de Josué, depois do cântico de Moisés, sua bênção e sua morte. Então, ou seja, no começo, né, e no final do livro, ou seja, olhando para trás e olhando para frente. Né? Na parte interior do livro, nós temos a grande exortação, né? Chama Israel à devolução absoluta a Deus, conclui com o anúncio de Deus, estando colocando diante do povo a bênção e a maldição, ali do capítulo 4 ao capítulo 11. E, numa segunda parte dessa estrutura interior, tá? Do capítulo 27 ao 30, a cerimônia da aliança, que retoma as bênçãos e maldições, dando ênfase no conteúdo delas. E no núcleo central, né, da estrutura desse livro, nós vamos ter as condições, né, que começam com a reafirmação dos 10 mandamentos, enquanto as leis do capítulo 12 a 26 tendem a seguir sua ordem vertical horizontal, relacionamento de um indivíduo com Deus e depois de uns com os outros, tá? Então, as condições da aliança envolvem tanto do relacionamento do povo com Deus como do povo com o próprio povo. Cláusulas documentais, ou seja, lembretes desses termos da aliança, né? As sanções, ou seja, uma longa lista de bênçãos e maldições, que está ali em prosa nos capítulos 28 e 29 e poesia nos capítulos 32 e 33. E também tem, né, como uma grande parte, né, da aliança, a questão das testemunhas. Então, o que seria testemunhas? O próprio céu, a própria terra, o cântico de Moisés e as palavras da lei, né? Pois muito bem. Então vamos ao primeiro discurso. Esse primeiro discurso, né? Então a gente vai ter o preâmbulo. Então vai voltar toda uma releitura das narrativas de números, introduz ao Deuteronômio o formato de um discurso, ou seja, esse livro basicamente são três grandes discursos de Moisés. Né? Moisés já está velhinho ali, no final da jornada dele, e ele prepara, né, esse grande discurso para esse povo, tá? Então, dividido ali em três partes, essa primeira. Então, primeira parte, a indicação dos líderes porque Moisés vai entrar na terra. Na parte 2, um lembrete da oportunidade perdida e da rebelião em Cádiz. Ou seja, Moisés está lembrando o pessoal, olha, houveram aqueles que perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida, né, por conta de desobediência. Na parte 3, um lembrete da presença de Deus no meio deles a respeito disso, conduzindo até onde estão agora. Ou seja,
lembrem de tudo que Deus fez até o presente momento, não se esqueçam, né? Deus tirou vocês do Egito, deu de comer, protegeu, fez com que vencesse inimigos, cuidou de dia, de noite, todo o tempo, né? Então, ali nós temos, já no capítulo 4, a introdução à grande exortação. Então, Deus anunciando sua aliança diretamente ao povo na forma dos 10 mandamentos, na parte 3 dessa introdução à grande exortação, a singularidade divina, tanto no que se refere ao seu caráter, quanto aos ídolos que não podem nem falar nem ouvir, ou seja, Deus é único, é diferenciado, ele não é como os outros deuses que são surdos, mudos e inexistentes. Na parte 4, a profecia do fracasso e restauração de Israel, ou seja, todo momento Israel parte para aquela questão cíclica de desobedecer e ser restaurado. Na parte, ainda na parte 4, a escolha de Israel por Deus para que seja seu povo exclusivo. Veja, Deus, quando escolhe Israel, não escolhe por mérito algum de Israel, né? Então, não é porque Israel é mais numeroso ou qualquer coisa assim. É por amor. Já o segundo discurso, né? Então, aqui, a grande exortação que ela vai envolver vai ter os 10 mandamentos, a ênfase está em Deus e em seu anseio pela obediência dos israelitas, o Shema, né? Ou seja, Deus é o único Deus, Yahvé é o único Deus. Redenção de Israel por Deus, a fim de tomá-lo como seu povo. E a dádiva da terra, que é essa dádiva dessa terra abundante. Nessa grande exortação é falado que é necessário destruir os povos pagãos, não se esquecer de Deus na fartura. A dádiva da terra abundante não tem relação com a justiça do povo, ou seja, tem a ver com Deus, justamente porque Israel não possui histórico de obediência, né? Então, ou seja, não tem a ver com Israel, tem a ver com Deus, é a história de Deus, não de Israel. Na sessão final, lembra o papel da Arca da Aliança e convida o povo a temer e obedecer a Deus. O povo deve escolher entre as bênçãos e maldições, ou seja, quando o povo decide fazer o que bem entende e não obedecer, ele, como uma consequência natural, vai sofrer. Mas quando decide viver as bênçãos de Deus, eles serão abençoados. Tente imaginar o peixe que decide viver fora d'água. Esse que sai da água, sai do átrio de Deus, ele vai sofrer. Não tem como ele não sofrer, é um peixe fora d'água. Ele irá sofrer. Mas se ele permanecer na água, que é o seu propósito, ele com certeza colherá bênçãos em sua vida. Então nós temos o Código Deuteronômico, né? Então, quais são as leis relativas à adoração? Então, existe a necessidade de construir, né, um lugar para adoração. O lugar que o Senhor, seu Deus, escolher como habitação de seu nome. É necessário também, como uma prática de adoração, destruir os altares idólatras e todo vestígio de idolatria, ou seja, como uma tentativa de limpar, né, digamos, todo o terreno. Pureza e impureza, separar das nações vizinhas, ou seja, não se misturar com o povo. Leis para com o dízimo e cuidado com os pobres, como ato de adoração a Deus, reflete o caráter divino. Sobre essas duas partes, né, sobre o dízimo e sobre o cuidado com os pobres, exige toda uma questão aqui, né, digamos assim, de cuidado com as pessoas, mas isso veja que está aqui numa questão de adoração. Então, no momento de a entrega do dízimo, né? E no momento de cuidar dos pobres, isso reflete o caráter divino, ou seja, de não deixar aqueles que necessitam com necessidades, né? Ou seja, existe
muitas ênfases para que não existissem pobres no meio deles, para que toda vez que alguém olhasse uma pessoa num estado de pobreza, essa pessoa fosse cuidada de uma certa maneira. Ou seja, se ele precisasse de dinheiro, que ninguém fosse mão fechada nesse momento e emprestasse para que essa pessoa saísse do estado de pobreza. Leis relativas à liderança também. Liderança depois de Moisés, né? Nós teremos ali Josué. Leis que lidam com juízes, reis, sacerdotes, levitas e profetas. Proibição de idolatria. Líderes devem detestar idolatria e promover justiça social. Diferente dos outros povos, reis e líderes de Israel estariam submetidos à lei de Deus e seriam supervisionados pelos profetas. Ou seja, é uma nação modelo. Então, não é uma nação como as outras nações. Em outras nações, o comum era o quê? O rei, na sua soberania máxima, e explorando toda a cadeia abaixo dele, né? Construindo um reinado forte, tendo soldados, tudo mais. Mas o povo, né, ali era, digamos, um objeto de sustento para o rei. Leis relativas à vida comunitária, leis relativas à guerra, cuidado especial por homens e suas famílias. Aqui, veja só que aqui existe um cuidado muito especial. Então, por exemplo, o homem que estava noivo, que estava em idade para ir para a guerra, mas ainda não tinha se casado, não tinha aproveitado ali o seu momento de núpcias, os primeiros momentos com sua esposa, ele estava dispensado para que ele pudesse viver isso, para que caso ele fosse para a guerra, e morresse lá, outro não se casasse com sua mulher e ia, né, tivesse os primeiros momentos com ela. Então, veja, isso é um cuidado muito especial, né? Mas vai até mais especificamente, caso você tivesse plantado uma vinha, mas ainda não tivesse colhido os primeiros frutos dessa vinha, você também estava dispensado dessa guerra, porque novamente, era uma questão ali de Deus olhando para aquele homem e falando assim: olha, ele plantou a vinha, ele cuidou da vinha, mas ele ainda não colheu os primeiros frutos. Então, para que, caso ele vá para a guerra, morra na guerra e volte, ele possa, quer dizer, e não possa voltar, outro não venha desfrutar dos frutos daquilo que ele plantou. Leis também relativas ao cuidado com a natureza, ou seja, nada de destruição à natureza, tempos de deixar a terra descansar, né? Destruir novamente, né, idolatria. Cuidado com os necessitados, especialmente órfãos, viúvas, estrangeiros. Mas por que que isso daqui está aqui novamente? Porque veja só, quando eles iriam fazer colheitas, às vezes no colher várias coisas, pudesse cair ali um ramo de trigo, pudesse ficar uvas nos cachos. Então a orientação era que não se pegasse aquilo que caísse no chão, ou não se depenasse, né, a vieira ali por completo, porque poderia vir uma viúva, ou um órfão, ou um estrangeiro e ficar com aquilo que, né, sobrou, né? Então, veja, aquilo era para ser entendido como assim, até mesmo isto é um ato de cuidado, né? Ou seja, pegar aquilo que é necessário, né? Então, se um ramo de trigo caiu no chão, né? É porque o cesto está cheio também, né? Então não é necessário pegar, mas pode vir alguém que não tem nada e ficar com aquilo, né? Então, aqui nós vemos nesse código deuteronômico leis relativas à adoração, à liderança e à vida comunitária. E vejam que, apesar de elas estarem divididas aqui, né, em três tipos de lei, elas se complementam, né, e é uma coisa única, né, porque elas não se contradizem. Pois muito bem. Então nós temos o terceiro discurso. Então nós temos a cerimônia da aliança, ou seja, uma renovação dessa aliança, uma cláusula documental, um retrato de como Israel deve preservar as leis para o futuro e suas sanções na forma de bênção ou maldição, ou seja, novamente, se o povo obedecer, bênção. Se fizer o que bem entende, da maneira como quer, sofrerá as consequências.
A parte final da cerimônia da aliança contém uma acusação conclusiva de Moisés, que antecipa a rebelião e futuro e exílio de Israel, bem como a restauração divina deles à terra prometida. Então, basicamente, é como se Moisés ele entende que ele está falando tudo isso para o povo, mas ele conhece Israel. Ele caminhou com Israel no deserto. Ele sabe que o povo teria os seus momentos de rebeldia, mas também sabia que Deus daria graça. Então, olhando para o futuro, a sucessão de Josué, incluindo uma predição de rebelião futura, né? O cântico de Moisés, uma palavra profética sobre a rebelião e restauração futura, e a bênção de Moisés sobre as 12 tribos. Então, no capítulo 34, né, nós temos a morte de Moisés. Então, das Campinas, opa, só voltando aqui rapidinho. Então, das Campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte e ao topo do Pisga em frente a Jericó. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Deuteronômio 34, de 1 ao 12. Eu encerro a nossa aula com o Shema, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Meus caros alunos, eu digo para vocês que todo o andamento da Torá é uma leitura obrigatória para todo aquele que ama as Escrituras, né? Nós precisamos entender toda a história. E aqui, né, eu vou deixar vocês com algumas perguntinhas para instigar vocês a estudar um pouco mais, como se fosse um pequeno dever de casa, tá? Então, por que seria importante conversar sobre algumas questões desse livro? Porque as questões de Deuteronômio são tão importantes? Porque aquilo que Moisés está falando para o povo nesse momento é tão importante. Vocês conseguem perceber a relação, né, de tudo isso com os Dez Mandamentos? O que vocês acabaram observando sobre Israel e a questão com idolatria? Por que a questão com idolatria é algo tão pesado e por que Deus dá tanta ênfase para destruir altares idólatras, não adorar outros deuses? Por que a questão de justiça social é levantada tantas vezes? Veja, por diversas vezes existem mandamentos, orientações e cuidado com o próximo, né? Responda a seguinte pergunta: o que é ser santo, né? E, para os curiosos, eu também acho bastante válida a seguinte questão a ser respondida. Bom, se foi Moisés quem escreveu, né, o livro de Deuteronômio, então quem finalizou o capítulo 34, que narra a morte de Moisés? Então, meus queridos alunos, bons estudos para vocês, Deus os abençoe e até a próxima aula.